Deixa eu passar aqui. Eu me chamo Lívia Medeiros, né, sou formada em Publicidade pela Unifor, tenho pós-graduação em Marketing pela FGV e trabalho no Sistema Verdes Mares há 18 anos. Eu comecei na área comercial do Diário do Nordeste, depois TV Verdes Mares, depois voltei para o Diário também, e há 2 anos, né, nós fizemos a integração da área comercial e, desde então, eu sou gerente de contas de expansão. E aqui ao meu lado hoje temos Patriolino. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Lívio, Sistema Verdes Mares, pelo convite. É bem verdade que eu não imaginava que era um evento que a gente ficava no centro. Para mim é uma novidade, mas achei super descolado, achei muito bacana. Sou formado em Administração pela Universidade Estadual do Ceará, tenho pós-graduação pela FGV, já fui panificador durante 20 anos, inclusive chegamos a ser vice-presidente do Sindicato de Panificação. Iniciei a padaria, que alguns de vocês eu acho conhecem, que é a La Focaccia, aos 19 anos de idade. Ela foi um case de sucesso, abrimos a 2ª loja, e quando iríamos abrir a 3ª loja, veio uma oferta espetacular para poderem alugar o ponto. Então, a gente preferiu alugar o ponto e mudar de ramo. Foi quando eu entrei no ramo da construção civil. Minha família trabalha no mercado imobiliário há mais de 50 anos, eu sou a 3ª geração que trabalha no mercado imobiliário. Inicialmente, trabalhávamos com loteamentos, em expansões imobiliárias, fazendo centros comerciais para locação, supermercados, bancos, etc. E no ano de 94, 95, a gente iniciou para fazer incorporação imobiliária. Então, somos a Dias de Souza Construções, há 25 anos no mercado, e estou muito feliz em estar aqui com vocês. E presidente também do Sinduscom, né? Estou presidente do Sinduscom. Muito bem. Obrigada, Patriolino, por ter aceitado o convite. Se passa. Foi. Acho que eu passei. Passei, né? E agora? Aqui? Só dá play? Ser grande. Ai, desculpa, gente. É o controle que não está ajudando. Ser grande é ser inteiro. Desculpa. É abraçar todos os dias o talento de cada um que faz o Sistema Verdes Mares ser do tamanho que a nossa gente merece. São 3 emissoras de TV com 84,2% de alcance no Ceará e cobertura de 100% do nosso estado. 52 milhões de visualizações em 2 grandes portais. Quase 1,5 milhão de ouvintes em 3 emissoras de rádio. Ser grande é ter conteúdo que vai além da TV, que transborda para todos os meios. Ser grande é ser Sistema Verdes Mares, líder em tudo. Bacana, né? E vamos lá. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, né? Que durante esse tempo de pandemia que a gente viveu, o mercado imobiliário ele se comportou de forma diferente, né, Patriolino? Diferente da maioria dos outros setores que sofreram muito com a economia, e o mercado imobiliário cresceu demais. Então, a gente vem aqui hoje para mostrar esses números, né? Mostrar que foram arrecadadas em 2021 quase 99 bilhões no Brasil, e é um segmento que movimenta vários outros setores. Então, comparando aqui um pouco o cenário Brasil 2020 com 2021, foram 171 mil unidades lançadas, que representam um crescimento de 38%, e 188 mil unidades vendidas. E o maior fenômeno é que o Nordeste é que teve a maior representatividade de crescimento, teve 31% de crescimento. Aqui, gente, eu faço um comparativo entre lançamentos e vendas, tá? Foram 56,8 mil lançamentos em unidades residenciais,
e foram mais de 72 mil unidades vendidas, né? E o maior pico de vendas foi o segundo trimestre de 2021, tanto no Brasil quanto no Ceará. Aqui a gente traz para vocês, né, um pouco dos gráficos comparando os 3 últimos anos. A gente teve crescimento de 2019 para 2020, 343 contra 346 unidades vendidas, a média, e uma pequena queda de 4% em 2021. Na contramão, eu trago aqui o número de lançamentos, evolução das vendas, né? Enquanto o número de lançamentos caiu, o número de unidades vendidas foi um crescimento gigantesco, 45% de crescimento de 2020 para 2021. Falando também de um outro mercado que cresceu bastante dentro do mercado imobiliário, foi o perfil médio e alto padrão. Cresceu, falando em número de lançamentos, foram 127% a mais, comparando 2021 com 2020. E em unidades também a gente teve um crescimento, que representa 95%. Eu queria, Patriolino, que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse crescimento em meio à pandemia, como é que isso se comportou, principalmente no Ceará. Bom, Lívia, eu vou tentar aqui fazer um pouco de retrospectiva para que as pessoas entendam o mercado imobiliário do Ceará. O mercado cearense lançou muitas unidades nos anos de 2013, 14 e 15. E lançamos mais do que o mercado poderia absorver. Para você ter uma ideia, na época a gente vivia até uma anomalia. Você tinha o corretor comprava imóvel, o construtor vendia imóvel e o médico era construtor, né? Porque o mercado estava tão bom que você comprava e vendia com 60 dias e você fazia esse hot money, né? Você ganhava esse dinheiro que o corretor começou a ser um investidor. O construtor ele não precisava do corretor para poder vender, então ele fazia a parte de vendas, e o médico que tinha um dinheiro sobrando virou construtor, fazendo pequenas casas e ganhando dinheiro. Então foram lançadas muitas unidades, né? Depois disso, em 2015, entrou uma crise que se alastrou até 2019. Nessa crise, a gente teve muitos distratos e a justiça no Brasil, ela fazia a justiça de modos inversos, né? Você pegava o comprador que tinha adquirido o seu imóvel e depois de 2 ou 3 anos que ele via que não valia a pena, que ele não ia ter esse ganho grande, ele ia lá e não, eu quero distratar, né? E receber o meu dinheiro de volta. Tanto é que, nesse momento, deixaram aí diversas construtoras em situações muito difíceis economicamente, o que fez com que as autoridades vissem que isso estava errado, porque é o seguinte, você tinha, de um lado, o cliente que estava distratando, porém você tinha vários outros que queriam que o empreendimento ficasse pronto. E na hora de um empreendimento que você tem lá 100 unidades, que 30 pessoas desistem, você compromete os outros 70 que estão lá para poder ter o sonho da casa própria. Então saiu aí a lei dos distratos. Então a gente teve aí uma devolução muito grande desses imóveis, e as construtoras ficaram com um estoque gigantesco, né? Muitas das construtoras até chegaram a atrasar porque não conseguiam honrar os seus compromissos. E as construtoras fizeram, de um certo modo, o seu dever de casa. O que é o dever de casa? Se o mercado está encharcado, por que lançar? Então, deixou de lançar imóveis, né, de 2015 a 2019, e devagarinho você viu o movimento dos estoques diminuindo. E aqui tem a nossa gerente de projetos, Luana, que é do Sinduscom. Se você tiver algum dado a mais, você pode ficar à vontade, Luana. Então, no último trimestre de 2019, que você tinha a Selic a 4% ao ano, as pessoas começaram a enxergar que o imóvel era, de novo, um bem para ela fazer o investimento. Né? Então, os estoques estavam diminuindo, então você via ali construtoras
lançando empreendimentos super compactos, empresas fazendo alguns empreendimentos de alto padrão, né? Porque ali estava todo mundo com medo de lançar, né, e não obter êxito em vendas, né? Então, algumas construtoras lançaram, poucas, mas teve um sucesso muito grande ali no final de 19. Então, quando a gente via esse movimento de 2 ou 3 construtoras lançarem e terem um sucesso de vendas, aí as construtoras, não, opa, está na hora da gente lançar. Então, nesse momento, final de 19, as construtoras correram para os seus arquitetos para poderem fazer pesquisas de mercado para saber o que iria se lançar. Foi quando, infelizmente, veio a pandemia e pegou todo mundo de surpresa. E a pandemia trouxe diversas incertezas, né? Além de que, infelizmente, perdemos várias pessoas, perdemos amigos, familiares, e aí, olhando pelo lado do copo mais cheio, né? Essas pessoas passaram 5 meses aqui no Ceará em lockdown. As pessoas não podiam nem sequer sair de casa. Então, começou a ter um movimento das pessoas conhecerem os seus lares, né? Porque a gente que trabalha, que sustenta a família, a gente sai 6, 7 horas da manhã e volta só para dormir. E aí a gente começou a ter o home office, começou a trabalhar, e a gente começou a olhar a rachadura na parede, a cerâmica trincada, a gente viu que a casa ficou pequena, que as crianças estão fazendo muito barulho, e no meu empreendimento não tem piscina embaixo, e eu quero fazer aqui uma live com a minha equipe comercial, e eu não tenho espaço, porque a criançada faz barulho, então faltou um coworking. Então, o que aconteceu? A pandemia trouxe, primeiro, uma antecipação da tecnologia que viria em 2 anos, né? A gente, quando fazia as pesquisas de mercado da gente, de como a gente iria vender imóvel no final de 19, a gente sempre fazia um belo stand físico, gigantesco, para poder atender o cliente. E ali não tinha mais cliente. O cliente queria da casa dele ter a comodidade de estar analisando todo o empreendimento e analisando tudo. Tanto é que, quando os clientes procuravam as construtoras ou os corretores para poder serem atendidos, eles já sabiam mais do que o próprio corretor sobre o empreendimento. Então, antecipou as vendas online, né? Então, muitas construtoras conseguiram migrar, então, anteciparam esses 2 anos que eu exemplifiquei aqui, e fizeram com que as coisas ficassem mais dinâmicas. Outro dado que não tem aqui na sua apresentação, porque os números são genéricos, é que houve uma corrida para adquirirem os estoques de segunda moradia. Eu lembro que quando a gente chegou ali no final de 19, que diversas construtoras lançaram empreendimentos de segunda moradia, todos estavam com medo de como iria se livrar desse estoque. Tá? Tinha um estoque gigantesco, e é impressionante que em 60 dias todo o estoque gigantesco, e aí, Luana, se você tivesse dado de quanto era, mas era muito grande, ele zerou. Foi impressionante. E algumas construtoras, nesse momento, que tinham estudos de segunda moradia, mas nem sequer queriam botar na prateleira, tiraram esses projetos rapidamente, lançaram e todos foram vendidos. Então, no pós-pandemia, tínhamos uma Selic a 2%, você tinha as pessoas que ficaram 5 meses de lockdown em casa, e muitas pessoas ficaram com medo de morrer, essa é a verdade, e algumas dessas pessoas passaram a vida trabalhando, fizeram a poupança, e ainda não tinha o sonho da casa própria que ela sonhava. Não era o lar perfeito. Então, teve uma correria de imóveis,
e nosso mercado começou a acelerar aí no pós-pandemia. Tanto é que em 2019 foram lançados 700 milhões de reais e em 2020, só depois da pandemia, foram lançados 1,650 bilhão. E esses estoques estavam saindo com uma velocidade muito boa. A quantidade de distratos diminuiu sensivelmente, até porque hoje, quando você vai adquirir um imóvel, aquele cliente que quiser desistir no meio do empreendimento, ele só recebe o dinheiro depois que o empreendimento conclui, 6 meses depois, até para não afetar as outras pessoas que também acreditaram nesse empreendimento. Então, mesmo em meados de 2020, a gente tendo essa velocidade de vendas muito boa, ainda hoje a gente tem uma incerteza do que será o futuro, né? Então, as empresas passaram por momentos muito difíceis, essa é a verdade, nesses 4 anos, de 15 a 19, estão mais cautelosas ao lançar, justamente para não poder encharcar o nosso mercado, e esse movimento começou a mudar em 2020, e esse ano a gente consegue ver também que a gente tem pouco mais de lançamentos, mas sempre com prudência, mas que tem um incremento de vendas. A gente vai ver que esse ano de 2021 será o melhor ano do setor imobiliário dos últimos 5 anos, justamente limpando os estoques que as construtoras tinham. E aí, eu não sei se eu estou falando demais, né, que você tem a sua apresentação, mas assim, é bom que aqui eu não tenho construtores, e sim publicitários e empresários e funcionários e pessoas que estão dentro do meio de comunicação, mas é importante para que elas percebam e entendam um pouco mais do mercado imobiliário. Quero até pedir desculpa aqui o pessoal aqui atrás, que eu estou dando as costas, mas só para... Então, qual é a grande incerteza também que a gente tem hoje? Nós estamos vivendo um momento político complicado, um momento que a gente tem um fla-flu e um puxa do lado, outro puxa do outro, e um pouco, logicamente, da pandemia também, mas a inflação aumentou e, como teve a pandemia, algumas fábricas e indústrias pararam, outras, eu diria que se aproveitaram, infelizmente, essa é a verdade. Eu sei que é preocupante, que aqui é cheio de jornalista, mas essa é a verdade. Tem pessoas que se aproveitaram e os preços aumentaram exacerbadamente. E fico muito à vontade para poder falar que é o seguinte, a gente tinha um dólar de 4 e alguma coisa, 4,80, 4,90, ok, hoje está 5,60. Mas o que é que faz com que o aço tenha dobrado de preço em um ano? Se o dólar aumentou o quê? 20%, 16%, alguma coisa assim, né? Assim, os custos será que mudaram tanto? O insumo, que é o minério, não aumentou, a mão de obra aqui em cima do negócio desse não é grande, também não aumentou, que a inflação do pessoal vai começar a incidir agora. Então, tem gente se aproveitando desse momento. Então, essa é uma grande certeza, e a outra é a taxa de juros aí, que ela foi elevada e que no nosso mercado ela complica. Desculpa ter me estendido. Nada, obrigada. E aí, proporcionalmente a esse crescimento, né, do número de vendas, do número de lançamentos, cresce também o percentual de imóveis financiados, né? No Ceará, o crescimento foi de 138% de imóveis financiados, comparando de janeiro a agosto de 2021. Também de janeiro a agosto foram 10.819 unidades financiadas, que isso totalizou 2,3 bilhões no Ceará. Somente em agosto, que foi o grande pico, né, como a gente já falou antes, 1.379 imóveis foram financiados. Desculpa só te
te interromper, mas é o seguinte, a gente lançou ano passado e 1 bilhão e 600 e a gente vendeu 2 bilhões e pouco, né? Então, você vê nitidamente Essa queima de estoque, né? esse consumo de estoque, né? E a gente tem uma percepção de que com mais 1 ano ou 1 ano e meio, dependendo da tipologia do imóvel, iremos ter um apagão dos imóveis. Vai faltar imóvel vai crescer demais. Então, vai ter essa inflação do imóvel, até porque é o seguinte, também é importante para que as pessoas entendam, entre uma construtora identificar um terreno, fazer uma pesquisa, fazer um estudo de mercado, procurar o arquiteto, aprovar projeto na prefeitura, não tem construção ainda não, você ir para o cartório, Se o cartório do consumidor é complicado, imagina da construtora, depois né? lança, tá certo? Depois você lança e você ainda tem aí mais seus 40 meses. Então, é muito tempo entre você identificar o terreno e você entregar. Esse ciclo é muito longo no Brasil. E assim, você imagina que o empresário, no setor da construção civil, ele identifica uma oportunidade hoje, mas ele nem imagina como será essa oportunidade na hora que ele acabar. Então, é um risco muito grande, né? É diferente de, às vezes, você pegar um magazine que manda, ele identifica uma camisa, uma roupinha, uma modinha, que ele acha que vai dar certo. Se não der certo, ele queima ali por preço estoque zero. Faz um saldão e vende, e por mais que demore muito tempo, que ele consiga trazer da China ou produzir aqui mesmo no Brasil, em 90 dias ele tem na prateleira dele um novo conjunto de roupas. A gente não, é risco grande mesmo. E o consumidor, ele é mutante, né? O que é tendência hoje, talvez não seja daqui a 5 anos, 6 anos, quando esse imóvel estiver pronto para ser consumido. Aqui um pouco do que o Patriolino, né, até já falou um pouco sobre as incertezas, né? Existem uma série de incertezas sobre o cenário da economia nos próximos anos, muito o aumento da inflação, como vai estar o nosso cenário político, a taxa de desemprego, que é o que o consumidor pesa muito na hora de comprar um imóvel, o aumento da taxa de juros, são os principais. A gente conversava ontem, né, Patriolino, falando que o cliente hoje ele sabe cada vez mais. Então, eu acho que hoje é bem mais desafiador para um corretor na hora de vender imóvel, talvez, do que há 5 anos atrás. Hoje, tu sente isso na Dias de Souza, quando o teu cliente chega, ele já conhece o teu imóvel? Como é que vocês percebem isso? Lá na Dias de Souza, a gente procura uma equipe multidisciplinar que envolve desde do arquiteto, a nossa diretoria comercial, a gente envolve os corretores, a gente envolve a agência de publicidade, né? E a gente tenta também escutar quem a gente acha que é aquele cliente. Então, a gente tenta sempre tirar qualquer aresta que tenha naquele produto. Então, a gente identifica o imóvel, faz uma pesquisa de mercado, o que é que pode acontecer ali, e a gente tenta fazer tudo para poder agradar o cliente. É lógico que a gente tem que ver o que o cliente quer pagar pelo produto, para a gente tentar não errar. Legal. Aqui a gente traz, falando um pouquinho, né, do perfil desses consumidores que querem comprar imóveis em Fortaleza nos próximos 6 meses. 51% a maioria são mulheres. A classe que predomina, assim como na maioria dos segmentos, é a classe C, que é o grande perfil da nossa população. Na maioria deles, ele é casado ou vive com um companheiro, e a maior faixa etária está entre 37 e 56 anos. Esse perfil, normalmente, ele já está comprando um segundo imóvel, né, nessa faixa etária. Antes de passar esse slide, a gente vê ali que 51% são mulheres, né, que têm intenção de adquirir, 49%. Só que os 49 escutam a 51, então é a mulher que decide, quem né? manda é a mulher. Então,
o marido chega em casa para poder comprar o imóvel, leva, ela diz, esse não E não quero, compra. não compra. Então, geralmente, a mulher, ela tem, digamos assim, um poder de veto. E o imóvel, uma coisa que eu avaliava quando a gente estava preparando essa apresentação, é que o imóvel é o grande sonho da família, né, Patriolino? Então, assim, você compra 2, 3 imóveis na sua vida, é diferente de um carro que você compra a cada 4, 2 ou 5 anos, dependendo do perfil da população. Então, ele envolve a família, não só a esposa, que muitas vezes a mulher decide realmente na maioria dos segmentos, em quase tudo, eu posso dizer, mas também de levar os filhos, se atende à família, à realidade que ele está vivendo. E aqui um pouco da intenção de compra desse mesmo perfil, né, que pretende comprar imóveis. 71% já possuem imóvel próprio, 87% moram em casa, 89% pensam que a economia pode estar melhor, são otimistas, e 83% são alcançados e impactados pelo sistema Verdes Mares. Aqui a gente traz que o grande decisor de compra para esse consumidor, né, a grande maioria, a metade, diz que é o preço, e junto com ele também a localização. Só para fazer um comentário dessa parte. Às vezes, quando a gente vai idealizar um produto, na pesquisa de mercado, isso acontece sempre. A pessoa quer morar no Meireles, olhando para a praia, com piscina, com raia aquecida, com academia, com 5 vagas na garagem, tudo. Coloca todos os mas sonhos, quer pagar R$5.000 o metro quadrado. Então, é sempre complicado a gente analisar uma pesquisa de mercado de um empreendimento. Às vezes a pesquisa, geralmente o consumidor quer pagar menos do que realmente a gente consegue viabilizar aquele custo. Porque talvez ele não tenha noção de realmente quanto aquilo custa, né? Então, quando ele vai para a pesquisa, é que ele começa a selecionar o que cabe no bolso dele. Aqui a gente trouxe alguns perfis, né, de consumidores que tenham maior afinidade com o segmento imobiliário. E aí existem 5 perfis. O que compra realmente o que vale o que custa, o consumidor saudável, o consumidor do dia a dia, o consumidor mais prático e o que tem maior afinidade com o perfil que tem interesse em comprar empreendimentos nos próximos meses é o comprador gourmet. Né? A renda familiar dele é em torno de R$ 3.700. E o que é esse consumidor gourmet? Ele gosta de cozinhar, ele tem hábitos saudáveis, ele gosta de receber amigos, família, faz atividade física. E aí, quando eu estava lendo isso, Patrícia, eu lembrei do teu empreendimento, o Tribeca. Né? Provavelmente, quando vocês foram fazer essa pesquisa de mercado, tu buscou esse consumidor, né? Um empreendimento que tem uma área comum, uma área de lazer, tem cozinha gourmet. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje é um perfil que vocês buscam na Dias de Souza? É impressionante como a pandemia trouxe algumas coisas, né? Que alguns disseram que era o novo normal, e quando eu ia para algumas entrevistas, eu dizia que esse novo normal não quero viver, né? Porque as pessoas diziam que tudo agora é home office, que veio para ficar, e que ninguém ia mais trabalhar em salas e tudo. E depois de um tempo a gente viu que, lógico que aquilo era uma realidade do momento, mas depois a gente via, e logicamente que tem setores que vieram para ficar mesmo, né? Que as pessoas conseguem produzir, mas tem muitas pessoas, eu me incluo nelas, que o rendimento do trabalho, depois de um tempo, ele cai porque a pessoa tem que ter uma rotina. Então, se a pessoa não sai de casa, tem que ter muita disciplina para ter essa rotina. Então, eu dizia que eu estava morrendo de saudade do engarrafamento, de ter aquela fumaça na cara, porque é sinal de que a vida voltou ao normal. Mas tem uma coisa que mostra aí, e eu acho que vocês percebem isso, é que realmente a gente algumas pessoas começaram a se identificar, a fazer comida em casa, em vez... Tanto é que Já que a gente não podia ir no restaurante, né? Ou você fazia em casa ou você pedia. Restaurante, então você via esse movimento do aumento de vendas nos supermercados. Eu acho que foram os que mais ganharam dinheiro, foi supermercado, farmácia nesse período, mas esse hábito, pelo menos, assim, e lógico, a minha amostra são meus amigos, né? Muitos deles começaram a cozinhar, e é impressionante que as pessoas hoje buscam
empreendimentos que tenham a cozinha gourmet para a pessoa estar cozinhando, mas participando da varanda com os amigos, para poder não perder o papo. E você falou do Tribeca, né? No Tribeca, a gente, inclusive, viu isso, a gente, de uma maneira, a pesquisa mostrou, ele foi idealizado antes da pandemia, mas foi lançado exatamente um pouco depois, mas no Tribeca a gente já via cozinha gourmet e coworking, que é justamente para a pessoa poder trabalhar em casa. E tem a sensação que saiu de casa, né? Ela desce e vai para o escritório, pode receber alguém, fazer pode reunião. Pode até ter uma rotina também. Com isso aí. Legal.